Sexta-feira 13, o que começou como um filme para fazer dinheiro às custas de Halloween, acabou se tornando uma das séries mais icônicas do terror... peraí. Eu já gravei esse vídeo antes. Pois é, gente, é retrospectiva Sexta-feira 13 de novo. Pra começar, eu vou falar um pouco do porquê que eu tô refazendo esse vídeo aqui. Então, sem sketch aqui no começo, o Jason não vai aparecer pra me obrigar a assistir os filmes, nem nada do tipo. Eu comecei esse quadro aqui no canal em 2017, com essa franquia mesmo, e dá pra dizer que aquele vídeo é bem diferente. A ideia era outra na época, a ideia era só resumir a franquia, falar muito rápido de todos os filmes. Obviamente isso mudou com o tempo, né, e eu fico meio assustado como aquele vídeo original, eu falei de 12 filmes do Sexta-feira 13 em 8 minutos, isso é surreal. Então eu quis refazer esse primeiro vídeo aqui também pra fazer jus à franquia Sexta-feira 13, que apesar de ter sido a primeira que eu falei aqui no canal, ainda é uma das minhas preferidas. Oh não, é um Jason com bastante desconto. Acho que é um sketch no fim das contas, né? E você veio aqui fazer o quê? Eita porra. Então você tá me obrigando a ver os filmes do Sexta-feira 13, né? Ok, pode deixar, eu vou ver o filme. Você vai ficar aí o tempo todo? Nos 12 filmes? Não tem mais nada pra fazer. Bacana, entendi. Sexta-feira 13 realmente começou como um filme feito pra ir na onda de Halloween e fazer uma grana pro produtor e diretor Sean S. Cunningham. Quem escreveu o primeiro roteiro foi o Victor Miller, que escreveu com o título Long Night at Camp Blood. Mas o Sean Cunningham mudou isso pra Sexta-feira 13 e botou tanta fé nesse título novo que ele anunciou o filme em várias revistas antes mesmo do filme começar a ser produzido. E essa confiança no projeto acabou se mostrando certeira, porque o primeiro Sexta-feira 13 foi um sucesso de bilheteria e é um dos maiores clássicos do terror. Mas ainda assim, ela é uma franquia peculiar. Nos anos 80 era o slasher principal, saía praticamente um filme do Sexta-feira 13 por ano, mas o verdadeiro ícone da franquia, o assassino Jason Voorhees, foi sendo criado com o tempo. Hoje todo mundo conhece o Jason como um zumbi mortal que tem uma máscara de rock na cara, mas isso é resultado de vários filmes e roteiristas diferentes que foram acumulando elementos ali para criar esse personagem, que é uma das maiores figuras da cultura pop, um dos ícones mais reconhecidos do terror. O primeiro filme foi um sucesso enorme, gerou 9 continuações diretas ali até os anos 2000, e depois isso foi seguido de um crossover com Hora do Pesadelo e do remake Sombrio de 2009. Além dos filmes, tem uma série antológica de TV dos anos 80 que na real só usa o nome da franquia e não tem nada a ver com a história do Jason, então eu meio que só ignorei que ela existe. E é claro que a franquia também tem os seus livros, tem vários quadrinhos que eu já falei aqui no canal, tem também a sua quantidade de jogos. Eu fiz um vídeo aqui no canal jogando aquele fiasco de jogo que é o Sexta-feira 13 de Nintendinho, e o vídeo também foi um fiasco porque ninguém assistiu, mas ele existe. E tem o jogo de 2017, que era muito divertido, mas que agora tá mais morto que o Jason Voorhees por conta de treta de direito autoral. Enfim, mas o foco desse vídeo aqui, é claro, são os 12 filmes. Seus pontos positivos e negativos, né? Só que dessa vez eu vou elaborar um pouco mais sobre eles, ao invés de só falar, nossa, muito bom, nossa, muito ruim, e correr pro próximo filme. Antes eu vou pedir o de sempre, né, pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda, pra comentarem aí embaixo o que vocês acharam da franquia Sexta-feira 13, sigam a gente nas redes sociais, sejam membros no canal, isso ajuda bastante a gente, e também já vou liberar aqui um aviso de spoilers, né? Isso é esperado num vídeo que eu vou falar da franquia inteira. Então é isso e vamos nessa. Sexta-feira 13, dirigido por Sean S. Cunningham. O primeiro Sexta-feira 13 é sobre um grupo de jovens que vai trabalhar num acampamento de férias em um lugar chamado Crystal Lake, um lago que o povo da cidade diz que é amaldiçoado. Enquanto eles estão lá dando uma renovada no lugar, um assassino aparece e começa a matar todos eles. E é isso, né? Não tem muito segredo nesses primeiros filmes da franquia. Pontos positivos. Esse é um filme que tenta ser bem realista e tem uma direção que passa bem esse aspecto, mas que também tem uma técnica bem feita ali. O filme tem vários planos longos, com muitos movimentos de câmera, que tomam seu tempo ali pro personagem reagir e tomar as ações deles. O filme usa bem muitos dos elementos do Halloween do Carpenter, e o sucesso dos dois filmes acabou tornando esses elementos clichês do slasher, tipo a regra do quem transa morre, ou os planos de ponto de vista constante do assassino. Tem também o personagem do Crazy Ralph, que dá pra traduzir pra Rafa Doidão, que basicamente inventou o estereótipo do velho doido profeta que avisa os personagens de uma perdição
tensão iminente ali, que sempre tem em filme desse tipo. A trilha sonora do Harry Manfredini aqui é muito boa e a direção usa ela bem. A música tá lá pra sempre pontuar a presença do assassino. Quem é a verdadeira estrela desse filme é o Tom Savini, um dos artistas de efeitos mais consagrados do terror. Ele fez vários efeitos muito bons e bem sangrentos aqui. As cenas de morte foram consideradas tão gráficas que todos os filmes clássicos do Sexta-feira 13 sofreram com censura depois desse. O Savini também foi responsável pelo susto final icônico do filme, com o menino Jason pulando do lago. E ele foi interpretado aqui por um cara chamado Ari Lehman, que construiu toda a carreira dele baseado nesse fato dele ser o primeiro Jason. Ele tem até uma banda, que se chama Primeiro Jason. Pois é, assustador. Eu gosto dos personagens desse filme, eles são meio padrões pra um filme slasher, mas eles não são caricatos. E tem o Kevin Bacon no filme, né? É sempre curioso lembrar que esse foi um dos primeiros papéis dele. A protagonista Alice é uma garota normal. Ela não faz tanta coisa no filme, mas ela também não é uma final girl estereotipada, santinha, certinha, chata. Mas pra mim a melhor atuação disparado é a da Betsy Palmer como Pamela Voorhees. Ela interpreta muito bem essa coisa meio psicose reversa ali, que ela escuta o filho morto falando pra ela matar as pessoas e sussurra uma voz infantil falando com ela mesma. E tem que elogiar também que esse filme começou a mitologia do Jason, né? Eles estabelecem bem cedo que um menino afogou no lago muito tempo atrás e tiveram os assassinatos depois disso. E isso acaba sendo crucial pra história no final como motivação da assassina. Pontos negativos. O filme abre com a assassina matando 2 adolescentes nos anos 50 em ponto de vista. E quando ela vai matar a garota, a cena congela nela gritando. E isso sempre me incomodou. Sei lá, não gosto. Esse é um filme que tá claramente sofrendo pra chegar na 1h30 dele. Porque tem um monte de plano geral de gente viajando que mostra todo o trajeto do carro ou da galera andando, atravessando uma estrada inteira ali. Se parar pra pensar, esse filme foi uma cagada enorme que deu certo, porque ele podia facilmente ter virado um filme de nada acontece. Esse talvez seja um dos filmes mais absurdos da franquia se tu pensar no que a assassina tava fazendo o tempo todo. Pra ela matar o Kevin Bacon debaixo da cama significa que ela ficou escondida ali embaixo o tempo todo enquanto os jovens transavam, né? Que pesadelo. E aí o figurino dela muda de cena pra cena. No final é até engraçado, porque parece que colocaram a mulher pra usar todos os figurinos mais o suéter em cima pra justificar a continuidade da parada. Então parece que ela tá andando por aí usando 5 camadas de roupa, sabe? Igual o Joey naquele episódio de Friends. Eu acho o final desse filme meio cansativo depois que acontece a reviravolta. Porque fica muito tempo só no combate da Alice com a Pamela Voorhees. Elas se enfrentam em tipo 3 cenários diferentes até chegar na cena final lá da decapitação na prainha. Cara, esse foi meu filme preferido do Sexta-feira 13 por muito tempo, até porque eu assisti numa ocasião muito específica que eu tava esperando o Jason como assassino e não sabia que no primeiro filme era a mãe dele, então foi muito impactante pra mim. Mas hoje eu já prefiro alguns dos outros filmes que tem o Jason. Mas esse ainda tá lá em cima no meu ranking. Nossa, esse primeiro filme é muito bom, né, Jason? Você tá chorando? Você viu a mãe e ficou emocionado? Coitado. Sexta-feira 13, parte 2, dirigido por Steve Miner. A trama do 2 é quase exatamente a mesma do primeiro. Grupo de jovem vai lá restaurar outro acampamento de verão que fica na beira do Crystal Lake e todo mundo começa a ser assassinado. Mas ao invés da Betsy Palmer, quem mata a galera agora é o famoso Jason Caipira, o brabo. Pontos positivos. Tem mais suspense na direção, o filme é mais dinâmico, mostrando os personagens no acampamento. Tem um plano sequência enorme acompanhando a Alice na casa dela no começo, que é muito bem feito. Tem humor visual, com os personagens fazendo uma ligação enquanto o carro deles é rebocado no fundo. Tem uma cena tensa do personagem entrando numa sala escura e lentamente percebendo que o Jason tá lá com eles. E o roteiro tem bastante detalhe legal, é bem amarrado. O Rafa doidão volta aqui de novo. Nesse filme ele é assassinado e o Jason bota o corpo dele na despensa. O que é legal porque é o lugar de onde ele sai pra dar susto na galera no filme anterior. Mas tem vários outros elementos aqui. O carro detonado da Ginny, que dá defeito no começo e no final pra fugir do Jason. A lança que um jovem usa pra assustar os outros no começo e o Jason usa depois pra fazer espetinho de gente. A Ginny usa uma motosserra no começo, que depois ela pega pra lutar contra o Jason. A lista continua. Aliás, a Ginny aqui talvez seja a melhor protagonista da franquia. Ela é bem inteligente e ela estuda psicologia infantil, que ela usa no final pra tentar confundir o Jason se vestindo igual a mãe dele. Eu acho ótimo que na metade do filme ela tá no bar e inventa uma teoria enorme sobre o Jason ter sobrevivido sozinho na floresta, ter visto a mãe dele ser decapitada, que a franquia nunca desmentiu. Essa é a história oficial do Jason e ela foi inventada como papo de bar da protagonista. Isso é muito brabo. E não dá pra falar de bar aqui sem mencionar o Grande Ted, o personagem mais meme de toda a franquia. O único figura cômica que já sobreviveu ao Jason só porque ele decidiu ficar bebendo à noite no bar e perdeu toda a matança. É a primeira vez que o Jason aparece como um assassino e já tem essa justificativa inversa
reversa ali da mãe dele, que agora é a mãe morta que tá mandando ele matar a galera. E nisso tem esses elementos, tipo a cabana secreta do Jason na floresta e o altar que ele faz com a cabeça da mãe e o suéter dela. Tudo isso virou parte icônica da franquia. E cara, cada vez que eu vejo esse filme, eu gosto mais do Jason caipira. É um visual copiado do The Town That Dreaded Sundown, mas eu acho que é um visual que funciona. Nesse filme ele ainda não era uma máquina da morte, né? Ele era um humano só, então ele apanha pros personagens, cai na mão com eles e não é tão injusto assim. É uma dinâmica diferente. Esse filme já começou a ter alguns problemas com efeitos cortados, mas ainda tem umas mortes legais. Pontos negativos. Como o Jason não estava totalmente estabelecido ainda, tem umas paradas meio esquisitas aqui. Tipo todo o começo dele indo até a cidade próxima pra matar a Alice. Nos outros filmes ele é meio territorial e fica só ali no Crystal Lake, então em retrospectiva essa cena é meio estranha. Assim, o próprio fato do Jason ser o assassino é meio esquisito e contraditório com o primeiro filme, né? Tipo, a Pamela Voorhees só não viu que a criança ali estava viva por 30 anos? Mas isso eu relevo, porque o Jason assassino foi a melhor coisa que aconteceu com a franquia, né? Tem essa cena no final que a Ginny se esconde debaixo da cama e o Jason descobre ela porque ela vê um rato e se mija. Ou o rato mija nela. Eu não sei, essa cena é meio aleatória. Esse filme começa com uma recapitulação imensa, como se fosse o sonho da Alice ali. E algumas cenas depois tem outra recapitulação com os jovens contando história na fogueira. Pra mim, a pior coisa desse filme é que ele é literalmente uma repetição do primeiro, com assassinos diferentes. A trama no geral é igual, da galera indo renovar acampamento no lago, ou os personagens, né, que é quase uma piada. No outro tinha a figura cômica Ned, nesse tem o Ted, no outro tinha o Jack, e nesse tem o Jeff, e eles têm o mesmo figurino. Ah, e tem uma coisa que eu achei curiosa aqui, que nesse filme eles falam que o primeiro se passou há 5 anos atrás. Se o primeiro é em 79, 80, então esse filme aqui foi lançado em 81, mas ele tá se passando em 85, tecnicamente. Por enquanto isso não muda nada, mas vamos ver como isso afeta o resto da franquia depois, né? Enfim, Sexta-feira 13 parte 2 é um bom slasher. Eu gosto dele. Sexta-feira 13, parte 3, dirigido por Steve Miner. No filme 3, a história não é sobre jovens sendo monitores no acampamento de verão. Aqui ele muda o disco para grupo de amigos indo passar um tempo na casa do lago. E aí, é claro, o Jason passa faca em todo mundo. Pontos positivos. Nesse filme, o Jason finalmente veio pra ficar. Eles pegaram um ator meio bombado, que já dá um visual ameaçador pro Jason aqui, mas ele também ganha o figurino clássico dele. O que eu acho bem engraçado, lembrar que o Jason, no começo desse filme, arranja a roupa dele roubando de um varal qualquer. E claro, tem a máscara de hóquei, que ele pega da metade do filme pra frente e acabou virando um dos visuais mais icônicos de qualquer filme de terror. Esse filme tem umas boas cenas de morte, tem efeitos mais grotescos e mais explícitos do que o último, que é sempre um ponto positivo aqui, né? E eu gosto das pequenas diferenciadas que esse filme tenta fazer. A ambientação agora é meio casa no lago, meio fazenda. E esse também tem uma tempestade de vento que bate janela, o que é diferente das tempestades de chuva dos últimos 2 filmes. É pouca coisa, mas dá uma identidade única pra esse. Eu gosto do Shelley, ele talvez seja o melhor personagem desse filme. É um nerd inseguro que usa as pegadinhas dele pra tentar chavecar as garotas, o que não dá certo, ele acaba sendo bem irritante, mas ele também encontra a coragem dele em alguns momentos ali pra enfrentar os motoqueiros. E ele tem uma morte ali de justiça poética, que a mulher não ajuda ele porque acha que é outra pegadinha. E é ele também que leva a máscara pro Jason, né? Então isso deve contar pra alguma coisa. Eu acho o grupo de motoqueiro que ataca os jovens aqui bem legal também, e eles são os primeiros antagonistas secundários da franquia, isso vai ser uma coisa recorrente a partir de agora. Eles ainda servem um propósito no roteiro, que é roubar a gasolina do carro da protagonista, impedindo ela de fugir no final. Esse filme tem uma batalha final intensa do Jason com a Chris, a protagonista, que eu acho boa pela mudança de cenário e pelo uso de itens que foram estabelecidos mais cedo na trama, né? Tipo as cordas ali da fazenda ou o machado que é largado lá na metade do filme. Aliás, eu acho ótimo que a Chris mata o Jason com uma machadada na cara e essa quebra da máscara dele continua presente durante toda a franquia. Pontos negativos. Esse é o famoso Sexta-feira 13 que foi gravado em 3D, e a direção aqui é muito safada, querendo fazer efeito de coisas saltando da tela sempre que for possível. Tem uma cobra que pula na tela, inclusive, que é um dos efeitos mais fajutos de toda a franquia. Esse filme tem uma abertura bem anos 80 e psicodélica 3D ali, que substitui o tema principal dele por uma versão disco. E se tem uma coisa que o mundo não precisa, é de versões disco de tema de terror. Esse é um dos filmes mais bizarros do Sexta-feira 13 em questão do drama dos personagens, porque ele vai para uns lados bem pesados aleatoriamente. A história da protagonista é que, aparentemente no passado, ela sofreu uma tentativa de estupro do próprio Jason, o que nem faz sentido, porque o Jason é mais do tipo que só te mata na hora mesmo, né? Uma das personagens fica o filme todo mencionando que ela tá grávida, isso não faz diferença nenhuma pra trama e o Jason mata ela do mesmo jeito. E o namorado dela é o Bananeira Boy, porque a grande caracterização dele é que ele anda por aí plantando bananeira o tempo todo e, porra, vai se fuder
fuder, brother, ninguém faz isso. Mas pra mim o pior personagem é o namorado sem sal da protagonista. Não só o ator é meio ruim, como o cara é meio escroto, sabe? A protagonista acaba de contar pra ele da história de estupro traumático na floresta e o cara faz o quê? Leva ela pro meio da floresta pra tentar pegar ela. Esse filme termina com o Jason morto e a Pamela Voorhees zumbi pulando do lago pra assustar a protagonista. O que ok, foi bonitinho ali fazer uma inversão do susto do primeiro filme, mas é meio sem sentido porque isso obviamente é um sonho da protagonista e ela nem sabe quem é a Pamela. Acho que ela não chega nem a saber quem é o Jason, então, cara, isso é meio estúpido, né? Enfim, o Parte 3 não é um dos meus preferidos, mas eu também acho que ele é um slasher bem decente, né? É divertido. Sexta-feira 13, o capítulo final, mais ou menos, né? Dirigido por Joseph Zito. E a história desse é a mesma coisa. Grupo de jovens indo festejar no lago e Jason cortando cabeças como se estivesse na Revolução Francesa. Mas o diferencial aqui é que dessa vez tem uma família morando na casa do lado que cai na mira do Jason e ele ganha um arqui-inimigo, que é o Tommy Jarvis, um menino de 12 anos. Pontos positivos. Os filmes do Sexta-feira 13 nunca são muito sobre técnica de direção, então tem que aproveitar esses truques visuais pequenos que eles fazem de diferente. O Joseph Zito aqui mete um plano sequência no começo, coloca umas câmeras fixas em lugares aleatórios, tem uma morte criativa ali que a gente vê pela sombra que um relâmpago faz na hora ali. Eu gosto que os personagens principais aqui são uma família, é uma dinâmica diferente do que a gente viu até então, e o Tommy Jarvis é ótimo. Eu gosto da caracterização dele de criança engenheiro, que ele mexe em eletrônicos, ele conserta carro, ele faz efeitos visuais e animatrônicos elaborados ali no quarto dele. Tem um final também que ele usa uma psicologia ali pra lidar com o Jason se vestindo igual o Jason criança pra fazer ele parar de atacar, o que também cria esse paralelo direto dos dois ali, né? O filme termina com essa deixa, será que o Tommy Jarvis vai ser o próximo Jason? Não, não vai, a gente sabe que não é, né? Mas, enfim, eles tentaram. O grupo de jovens também é bem legal, eles são todos bem caracterizados e tem algum arco de personagem ali. Um triângulo amoroso, ou uma decepção amorosa, ou alguma coisa amorosa. O Crispin Glover rouba a atenção do filme, que ele é um jovem inseguro com um término recente, que conclui o arco dele conseguindo transar com uma garota ali ao longo do filme. Ao mesmo tempo que o Ted, o amigo dele, paga de transão o tempo todo, mas não pega ninguém. Isso é engraçado. O Tom Savini volta aqui pra fazer os efeitos desse filme e tem muita cena de morte foda. Mesmo com toda a censura da MPAA, dá pra ver o suficiente das cenas pra elas serem impactantes e tem efeitos bem variados aqui. O mais grotesco de todos acaba sendo a morte do próprio Jason, que tem essa cabeça animatrônico, com uma machete entrando nela e muito sangue saindo. É isso aí, Jason, capítulo final. O que você achou desse, Jason? Pontos negativos. Esse filme começa com uma montagem enorme de momentos dos outros 3 filmes que, beleza, é pra ser o último, eles querem dar uma aura ali de encerramento da franquia, mas porra, é muito longo. Cara, tem essa cena que a garota deita num bote inflável, o Jason fura os dois com a machete e o bote continua cheio. Eu não sou nenhum especialista em botes, mas esse troço não devia ter esvaziado e afundado, talvez? Esse filme tem um grande personagem que é o Rob Dyer. O cara chega pagando de fodão, fala que vai caçar o Jason pra se vingar da morte da irmã dele, e naturalmente ele serve só pra dar uns sustos falsos na gente e morrer igual bosta. É o famoso especialista em porra nenhuma, era melhor nem ter saído de casa. Tem uma garota aqui que o Jason mata jogando da janela, o que eu sempre acho que é uma morte muito sem graça. Tipo, nem foi uma queda tão alta, eu acho que dá pra sobreviver isso aí, hein? Quer dizer, no mesmo filme, uma outra personagem se joga de uma janela bem mais alta com uma queda mais feia e ela só levanta e sai correndo, então, coerência, né, gente? Enfim, o capítulo final pra mim é um dos melhores filmes da franquia e eu gosto bastante desse filme. Sexta-feira 13, parte 5, Um Novo Começo, dirigido por Danny Steinman. Ok, como agora a gente tem um protagonista, a trama desse daqui fica mais complicada. Porque nesse filme, o Tommy Jarvis volta. Ele agora é um adolescente que vai ficar um tempo nesse hospital psiquiátrico experimental para jovens problemáticos que fica na beira do Crystal Lake. Porque aparentemente a cidade inteira fica nessa porra desse lago. E aí os assassinatos começam de novo. Quem será o assassino? Será o Tommy Jarvis? Será que é o Jason? Será que é um personagem aleatório que tem 3 falas o filme todo e tá se vestindo de Jason pra matar as pessoas de meme? Sim, é esse último mesmo. Pontos positivos. Eu gosto da introdução desse, que o Corey Feldman reprisa o papel em Um Sonho do Tommy, que ele vê o Jason todo zumbi, carcomido, cheio de minhoca, revivendo do túmulo. O que é irônico, porque nesse filme isso é um sonho, mas o próximo vai praticamente replicar essa cena na moral. Olha, em questão de mitologia, eu acho que esse é o primeiro filme que consolida a machete como arma do Jason, então tem isso. Mas o assassino real, todo mundo já sabe, não é um Jason, é um cara chamado Roy. Isso talvez seja polêmico, mas pra mim isso não faz diferença nenhuma. Cara, o figurino dele é diferente
diferente, é mais azul. Mas ele ainda é um cara grande com uma máscara de hóquei que tá andando por aí matando gente. Faz diferença se ele chama Jason ou se chama Roy? Ninguém chama ele pelo nome no filme mesmo? As pessoas geralmente só chamam ele de "Ah!" e morrem. E ele não tá fazendo nada diferente do personagem, sabe? Ele não tá cantando Lua de Cristal da Xuxa enquanto mata a galera. Ele não tá vestido de palhaço. Então pra mim isso é só mais um filme do Jason matando gente, mesmo o Jason tecnicamente não sendo o Jason. E pô, esse filme tem um duelo de machete contra motosserra no final, bem estilo filme trash anos 80, então acho que ele merece um pouco mais de respeito aqui. Mas esse filme também é bem bizarro, eu nem sei se isso é exatamente um ponto positivo, mas eu me diverti com isso, então coloquei aqui. Mas cara, é um filme que todo mundo é esquisito, todo mundo é sujo, todo mundo é exagerado. Sei lá, cara, parece quase um filme do John Waters, só que sem a putaria pesada. Do nada chegam uns malucos vestidos de Grease, meio anos 50 ali, começam a discutir até serem assassinados pelo Jason. O Red aqui é um ótimo personagem, ele é uma criança invocada que atropela o Jason com um trator, tá ligado? O Miguel Núñez, do Volta dos Mortos-Vivos, interpreta o irmão punk dele, que do nada começa a cantar uma música com a namorada dele enquanto ele tá cagando. E aí tem a mina gótica que vai pro quarto dela ficar escutando música e dançando igual um robô. Esse filme é completamente surtado, ele parece um grande shitpost e eu adorei tudo isso reassistindo pra fazer esse vídeo. Esse é o famoso filme que os estúdios começaram a pedir uma cena de morte a cada 5 minutos de filme. Então o Jason, o Roy, mata muita gente. Algumas são mortes genéricas, mas tem umas bem intensas, tipo a tira de couro esmagando o olho do maluco. Pontos negativos. Eu não gosto do que eles fizeram com o Tommy Jarvis aqui. Ele nesse filme é um jovem problemático e traumatizado, beleza, mas ele acaba sendo meio sem emoção, sem carisma, não fala nada o filme inteiro, não faz nada. O filme tenta fazer ele ser suspeito, né? Ele é agressivo e do nada dá uns surtos que ele quebra uma mesa com um maluco como se fosse WWE. Quando o Jason aparece no final do filme, ele dá uma sumida, então é pra gente achar que ele é o assassino. O problema é que ele não era, né? Então o personagem só sumiu por quase o ato final inteiro só de piada mesmo. Ele não faz nada. Tem toda uma subtrama aqui do prefeito da cidade tretando com o xerife, falando pra ele achar um culpado logo pra esses assassinatos, e isso não leva nada a lugar algum. E a história do Roy aqui é meio mal explicada. Ele é o pai perdido de um filho que ele sabia quem era e onde estava o tempo todo, e aí ele fica bolado que o jovem boladão lá do Machado mata o filho dele no começo do filme e decide matar um monte de gente, menos o cara que matou o filho dele. Brother, se tu gostava do seu filho a esse ponto de entrar numa espiral de vingança, tu devia, sei lá, ser um pai pra ele, talvez? E sei lá, cara, pra alguém que é só um paramédico qualquer, o Roy sobrevive a um monte de porrada braba, incluindo ser atropelado por um trator, e nada disso é justificado. Assim, eu não sou especialista no assunto, mas eu tenho a impressão de que se você tá fazendo um lar provisório, uma instituição pra jovens com distúrbios ali, talvez, não seja uma boa ideia deixar o jovem com problemas óbvios de raiva manejar um machado no cotidiano dele. O Parte 5 é um filme que eu já odiei mais na minha vida, mas hoje eu acho ele bem podre e bem esquisito, mas bem divertido também. É meio esquisito esse filme do Jason sem o Jason, né? Que ele tá diferente. Eita. Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, dirigido por Tommy McLoughlin. Os fãs da franquia odiaram o Jason que não é Jason vestido de Jason do último filme, então os produtores decidiram trazer o Jason de verdade de volta pra esse. A trama do Jason Vive é mais uma de acampamento de férias sendo atacado pelo Jason, que mata os monitores. A diferença desse é que o protagonista é o Tommy Jarvis adulto. Ele trouxe o Jason de volta à vida sem querer e tá tentando avisar a cidadezinha do ataque que tá pra acontecer. Mas ninguém acredita nele e acham que ele que é o assassino. Pontos positivos. Esse é o Tommy Jarvis mais icônico da franquia, ele é interpretado pelo Thom Matthews aqui e ele manda muito bem. O Tommy não fica metade do filme escondido fazendo nada, ele tá sempre tentando ir atrás do Jason e sabe o que fazer pra derrotar ele. O que eu acho ótimo, que o filme não se leva a sério, então ele literalmente lê o que ele tem que fazer em um manual do ocultismo. Aqui a gente finalmente tem o Jason da cultura pop, que é a versão zumbi dele. Ele tem um visual muito icônico e tem algum desenvolvimento nesse filme. A gente vê o Jason descobrindo a força sobrenatural nova dele, a gente vê ele curioso com as crianças do Crystal Lake ali, ao invés de só atacar e matar elas. E apesar do filme ser cômico, o Jason é levado a sério. Isso foi a única condição do estúdio pro diretor. Ele podia fazer comédia, mas o Jason não podia virar chacota. Algumas franquias atuais deviam seguir essa regra também, né? Esse filme se diverte um pouco mais com a trilha sonora, ele faz uma marcha militar de piada por cima das cenas de paintball, e a presença do Jason é quase sempre marcada por uma versão macabra do Dies Irae, o canto gregoriano clássico que também serviu de base pro tema do Iluminado. Isso na real foi usado no quinto filme, mas é bem mais evidente
nesse e continua servindo de tema pro Jason no próximo. Ah, e esse também é o filme do Sexta-feira 13 que tem várias músicas do Alice Cooper aqui, incluindo a que ele fez pro filme que toca nos créditos. Esse também é o filme da franquia com mais personalidade na direção também, porque ele tem muito humor visual, tem muito humor nas transições, nos cortes que ele faz, tipo o Jason arremessando a faca no maluco e corta pra um alvo com dardos numa porta ali. E o humor do filme acaba funcionando muito, ele é praticamente um Pânico 10 anos antes do Pânico. Ele tem referências a outros filmes, tipo a introdução estilo James Bond, ou o Jason revivendo estilo Frankenstein, e tem muito meta-comentário e quebra de quarta parede, comentando os clichês do gênero e sobre como eles estão trazendo o Jason de volta ali por pressão popular. Esse filme volta pra ambientação de acampamento de verão, mas dessa vez é um lugar que já tá pronto e já tá recebendo as crianças pra passar as férias ali. Tem um monte de criança no lugar com o assassino, o que aumenta um pouco a tensão, mas também isso não é levado muito a sério. As crianças são bem sarcásticas e estão sempre fazendo piada com a situação, então acaba trazendo uma leveza ali bem legal pro filme. E eu gosto que a cidade aqui tenta mudar o nome de Crystal Lake pra Forest Green, meio que tentando esquecer o passado. É quase um paralelo da franquia, tentando enterrar o Jason e a galera chegando lá e trazendo ele de volta. No final ainda aparece a placa original do Crystal Lake no fundo do lago, mostrando que não adianta mudar, aquele ali vai ser sempre o Crystal Lake. Eu gosto dos personagens desse, eles são bem escritos e têm suas pequenas caracterizações. A Megan é uma boa final girl, ela é filha do xerife que é completamente inconsequente e faz tudo no filme porque teve um crush imediato no cara que ela viu na cadeia. Meio imprudente, mas funciona. E o xerife é um ótimo personagem também, ele provavelmente é o policial mais útil de toda a franquia e dura algum tempo caindo na mão com o Jason zumbi. Esse foi mais um filme que teve as cenas de morte censuradas e picotadas pela MPAA, mas eles souberam contornar bem aqui e fazer umas mortes marcantes. Esse filme provavelmente tem a batalha final mais icônica da franquia, com o Tommy Jarvis tentando prender o Jason no fundo do lago com uma pedra e uma corrente, enquanto tudo pega fogo em volta deles ali. Pontos negativos. É aquilo, né? Se Tommy Jarvis tivesse ficado em casa de boa, nada do filme teria acontecido, porque o Jason só volta à vida por conta dele fazendo merda. Aliás, por que ele leva a máscara de hóquei pro túmulo do Jason no começo? O que ele ia fazer com isso? Ele tava já esperando que ele fosse reviver e tava levando pra ele de meme? Esse filme tem um final meio filme giallo, que é tipo, mataram o Jason e pronto, acabou. Não tem conclusão pros personagens, nem pra cidadezinha, nem pra nada. Eles que se virem. Mas assim, pra mim esse é o melhor e mais divertido filme do Sexta-feira 13, fácil. Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, ou como eu gosto de chamar, Carrie vs Jason. Dirigido por John Carl Buechler. Esse filme é mais uma mistura de duas tramas aqui. A primeira é a típica trama de jovens adolescentes indo pro lago festejar e sendo assassinados pelo Jason. A segunda é sobre Tina Shepard, uma garota que tem poderes telecinéticos, que vai ficar numa casa do lago junto com a mãe dela e com um médico picareta que tá tentando estudar os poderes da menina. E aí ela sem querer revive o Jason e tem que usar os poderes dela pra lutar contra ele no final. Pontos positivos. Esse é o visual mais foda do Jason de toda a franquia pra mim. O filme foi dirigido por um cara de efeitos, né? Então faz sentido ele pender muito pra esse lado. A gente vê o visual do Jason todo cagado e podre, e no final quando ele tira a máscara, é uma maquiagem muito foda. É o melhor visual do Jason sem máscara também. Esse é o primeiro filme na franquia no qual o Jason é interpretado pelo Kane Hodder, e a diferença que o Kane Hodder faz pro papel é, primeiro que o Jason fica muito mais pistola, ele parece que tá irritado com tudo o tempo todo. E segundo que o Kane Hodder é maluco e faz umas cenas do tipo pegar fogo por um minuto inteiro ou deixar um telhado cair na cabeça dele. Esse filme tem alguns dos antagonistas secundários mais escrotos de toda a franquia, e eles são tão malvados que não fazem nem sentido, isso deixa eles fascinantes. O Dr. Crews aqui é o pior, ele vê as evidências de que tem um assassino de fato andando pela região e esconde, colocando todo mundo e a si mesmo em perigo. E a Melissa é uma típica personagem de jovem caricata, mas que faz umas paradas aleatórias, tipo, pegar o cara nerd do grupo pra fazer ciúmes num cara que não tá nem afim dela. Pô, não é assim que isso funciona, garota. Surpreendentemente, a trama da telecinese não me incomoda muito. Eu acho legalzinho, tipo, já tem Jason zumbi, né? Por que não ter uma Carrie estranha também? Além da telecinese, ela também tem umas visões do Jason matando a galera, que acontecem do nada e são os momentos bem macabros do filme, então eu acho isso legal. Tem algumas mortes muito boas aqui, tipo o Jason usando um cortador de grama, ou uma das cenas mais clássicas que é ele matando a garota batendo o saco de dormir numa árvore. O final, que é a batalha Carrie vs Jason, também acho bem feito. Tem uns momentos bem grotescos, tipo a Tina apertando a máscara do Jason na cabeça dele até quebrar, e tem toda a luta de telecinese rolando com objetos da casa, com tudo explodindo. Tem muita coisa rolando ali, muito efeitinho legal. Pontos negativos. Esse filme tem um lance bizarro da protagonista com o pai dela, que aparentemente era um pai abusivo, batia na mãe, era um babaca, e a garota mata ele sem querer com os poderes dela. Mas aí o resto do filme é tipo, o pai sendo bem lembrado, fazendo falta, aparecendo como herói no final pra ajudar a protagonista. Sendo que o cara era um pai abusivo, então, sei lá, achei isso meio torto, sabe? E a aparição dele no final do filme pra derrotar o
Jason é bem estúpida também. Nem parece que o cara ficou 7 anos morto dentro do lago, né? Falando nisso, vamos voltar pra questão temporal aqui. Os filmes 2, 3 e 4 todos se passam na mesma época, então é 84, 85, né? E aí tem um pulo de 5 anos por conta da idade do Tommy Jarvis no filme 5 e mais um ano pro filme 6, o que coloca Jason vive se passando mais ou menos em 1990. O filme 7 começa com uma introdução da Tina, de 10 anos, o que podia estar se passando em qualquer ano, mas eles mostram o Jason no fundo do lago nesse começo, então a gente sabe que isso tem que se passar depois do final do 6, sendo que aí a história pula 7 anos pra frente pra ela ter 17 anos como protagonista do filme. Ou seja, o terror de verdade aqui é que nesse universo do Sexta-feira 13, o grunge nunca matou o glam metal. Então é tipo quase anos 2000 e ainda é aceitável ter umas coisas tipo o cabelo da mãe Joanna Bon Jovi aqui da protagonista. Isso sim é assustador. A parte da trama dos jovens aqui pra mim é o mais sem graça, porque é um grupo enorme de personagens, ou eles são caricaturas estúpidas, tipo o jovem escritor de ficção científica, ou eles não têm personalidade nenhuma, tipo o casal do cara que é o dono da casa. Mas acho que o mais genérico de todos aqui é o Nick, que é pra ser o galã desse filme, interesse romântico da protagonista. Esse cara é tão aleatório que eu nunca nem lembro se ele sobrevive ou se ele morre. Toda vez que assisto o filme é uma surpresa. Daria pra perdoar a quantidade absurda de jovem que tem nessa casa se as cenas de morte fossem boas, mas esse filme acabou sendo o mais censurado de toda a franquia, a ponto das cenas de morte ficarem incompreensíveis. Eu ainda gosto desse filme, acho que ele é bem divertido e que o visual do Jason compensa, mas ele é meio zoadinho, né? Ok, Jason, foram 7 filmes, você tem certeza que você quer continuar ainda? Mas você tem noção de que a partir de agora vai ficar muito ruim, né? Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca Nova York, dirigido por Rob Hedden. Então a trama desse é, uns jovens de Crystal Lake, eu tô surpreso que ainda tem jovem nessa cidade depois de tudo isso, né, estão indo de barco pra Nova York pra comemorar a formatura deles. Mas o Jason decide pegar uma carona e vai matando todo mundo no barco até eles chegarem em Manhattan, faltando uns 20 minutos pro filme acabar. E aí nada acontece. Pontos positivos! Eu gosto do visual do Jason mascarado nesse filme, que aqui ele parece uma coisa meio gosmenta, com mais cara de que mora no fundo do lago, sei lá. O filme tem uns efeitos bons e cenas de morte criativas. Talvez seja o filme que o Jason usa as armas mais peculiares, espelho quebrado, guitarra, pedra quente de sauna ou um barril de esgoto. O melhor personagem desse filme é o Julius, o menino que luta boxe. Esse cara assume a liderança no barco e tenta caçar o Jason usando uma escopeta. Isso não dá certo. Mas ele sobrevive e consegue ir pra Nova York, onde acontece a melhor cena do filme, que o cara luta boxe com o Jason no telhado até ser decapitado com um único soco. Esse cara com certeza tá no hall da fama do Sexta-feira 13. Eu até gosto da ideia do Jason no barco, pra falar a verdade. Acho até mais interessante do que ele em Nova York. A cidade grande é um ambiente caótico e muito grande pro Jason funcionar, tipo, ele vai sair matando um monte de gente andando na rua. Mas a galera presa dentro de um barco em alto mar com um brutamonte slasher a bordo, isso eu já acho mais maneiro. Ei, talvez seja justo isso, né? Às vezes a parte mais divertida do rolê é o trajeto e não o destino. A Manhattan de verdade são os amigos que o Jason matou no caminho. Eu gosto do visual desse filme, eles usam a ambientação do barco e também as visões sobrenaturais que a protagonista tem pra fazer umas iluminações e visuais diferentes. E tem até umas cenas mais atmosféricas, tipo a galera num bote no meio da névoa, que eu acho um visual legal. A única coisa boa da parte de Nova York aqui são as piadas idiotas, tipo o Jason ficando encucado com uma máscara de rock no cartaz, ou ele chutando o rádio da galera punk ali, né? Pontos negativos. E acho que o problema aqui é que o filme não entrega bem o que ele promete. Ele demora 1 hora pra sair desse barco e mata a maioria dos personagens dentro dele, então não sobra muita coisa pro Jason fazer em Nova York, né? Primeiro que eles nem filmaram em Nova York, eles filmaram em Vancouver, no Canadá, então já é mais picareta aí ainda. E ao invés do Jason matar as pessoas em cenários famosos de Manhattan, ele só persegue a galera nesses lugares em planos muito rápidos e não faz muita coisa com o ambiente. Ele só mata a galera em lugares genéricos, tipo esgoto ou beco escuro. Até aí ele podia estar só no centro do Rio de Janeiro, né? O Jason nesse filme tá literalmente se teletransportando por aí sem justificativa nenhuma. A protagonista aqui parece que eles tentaram seguir na linha da Carrie do filme anterior e fizeram ela ter visões, que sinceramente não ajudam em muita coisa. E a outra parte do desenvolvimento dela é que ela tem fobia de água. Mas isso só é dito pra gente, porque ela não tem problema nenhum com o barco, com o bote, ou até na cena que jogam ela na água, né? Os personagens desse filme são todos horríveis. O tio da protagonista, ele nem chega a ser um antagonista secundário, ele só é chato. Ele fica o tempo todo falando como se estivesse no comando da situação, mas ele não faz nada pra ajudar ninguém ali. Tem a professora legal, que é uma personagem de boa, mas que morre igual bosta numa explosão de carro. Não é nem o Jason que mata ela, que humilhação. O namorado desse filme tem um drama com o pai dele, que é o capitão do navio, mas eu acho esse drama um saco e não consigo levar esse cara a sério porque ele tá usando o mesmo
figurino daquele cara do Pistas de Blue. A maquiagem desse filme é horrível, isso tanto nos Jason criança, que aparece nas visões, como no Jason adulto. Ele sem máscara aqui é o pior visual da franquia, parece que é uma tartaruga ninja de 400 anos de idade que foi atropelada por uma carreta. No final do filme, a protagonista descobre que o Jason tem medo d'água. Igual ela, olha só, veja bem, que conexão. E aí ela usa a água pra derrotar o Jason. Sendo que assim, isso não faz sentido nenhum. O Jason já matou a gente na água antes. E até nesse filme mesmo, ele aparece no lago lá, subindo no barco, dando uma nadada. Então, cara, isso é muito estúpido. Jason vai pra Nova York, podia ser um filme mais divertido se fosse mais curto e menos enganação. Ok, tá, agora Jason vai pro inferno. Sério que você vai fazer isso? Jason vai pro Inferno, A Última Sexta-feira, dirigido por Adam Marcus. É o famoso filme do Jason que começa com ele sendo explodido em uma operação policial. Mas aí a gente descobre que o Jason mesmo é uma entidade de gosma preta que possui as pessoas e salta de corpo pra corpo. E aí ele vai atrás da irmã perdida dele, que nunca foi mencionada antes, pra possuir ela e assim recuperar o corpo original dele. A única pessoa que pode deter o Jason é a sobrinha dele, porque de acordo com a profecia, só um Voorhees pode matar um Voorhees. Se isso parece um monte de palhaçada sem sentido, é porque é exatamente isso mesmo. Pontos positivos. Quando o Jason de fato aparece nesse filme, ele tá com um visual monstruoso, meio inchado, esquisito, com a máscara meio encravada na cara dele. Tem alguns efeitos práticos maneiros no filme, tipo o coração pulsante do Jason, cheio de gosma preta, ou uma cena que o cara possuído pelo Jason começa a derreter em um body horror bizarro. O final do filme é legal, e não é só porque acabou não, quer dizer, isso é um ponto positivo bem grande, né? Mas ele tem a aparição de piada do Fred Krueger ali, que estaria preparando um Fred vs Jason. Pontos negativos. O começo até que é legalzinho com a polícia matando o Jason, mas eu acho que o plano que eles fizeram ali é bem merda, né? Uma agente infiltrada leva o Jason pra uma emboscada, correndo de toalha pela floresta, e aí aparece uma emboscada com um monte de policial dando cambalhota sem motivo ali. Por que esses caras estão fazendo isso? É uma emboscada, não é uma competição de ginástica. O Jason não tá intimidado pela tua cambalhota meia boca. E aí tem 50 malucos atirando no Jason até eles lançarem um míssel na fuça dele. Pra que gastar isso tudo de bala se o que vai explodir ele mesmo vai ser um míssel? Essa trama é muito estúpida e toda vez que você acha que ela não pode piorar, ela piora. O filme já começa com um legista aleatoriamente comendo o coração do Jason pra virar o Jason, e o lance é que o Jason tá sempre no corpo de alguém aleatório, né? Então é um outro ator que tá interagindo ali como se estivesse possuído. Então isso leva a gente para alguns questionamentos, né? Cadê o Jason? Que porra é essa? Tem um Necronomicon de graça? Tem profecia Voorhees? Adaga mágica? Demônio bebê? Que porra é essa? Esse é um filme do Sexta-feira 13 que a gente tem o Jason no corpo de um legista que prendeu um policial calvo seminu amarrado ali numa mesa e tá raspando o bigode do cara pra poder possuir o corpo dele também. O quão entupido de cocaína alguém tem que tá pra provar essa merda? E tem essa profecia Voorhees, que o Jason tá indo atrás da irmã dele pra conseguir reviver. Eu só fiquei me perguntando, como que o Jason sabe disso? Aliás, como que qualquer um sabe disso? Não é explicado de onde vem essa profecia. Tem um personagem aqui que é o especialista em Jason, é o Creighton Duke. Mas ele é só um recurso de roteiro preguiçoso, porque a gente não sabe quem esse cara é. O maluco chega na cidade tirando uma profecia do cu, não explica nada direito, quando vai pôr ela em prática ele morre igual bosta. Além do Creighton aqui, o resto dos personagens são bem sem graça e tem uma dinâmica desnecessariamente complicada. Então tá, a gente tem a irmã do Jason aqui, que é a namorada do xerife, mas o protagonista real do filme é esse jovem de óculos, que é ex-namorado da filha dela. A filha dela é pra ser um tipo de protagonista também, mas ela é apresentada aos 40 minutos de filme e não faz nada. E ela namora um repórter que parece um vilão de novela, que só namora ela pra conseguir fazer uma reportagem sensacionalista sobre a família Voorhees. Sei lá, brother, lembra quando Sexta-feira 13 era sobre o Jason matando o jovem? Era tão bom, né? O repórter aqui eventualmente fica possuído, toma um tiro na testa e essa é a maquiagem que eles fizeram. Parece que o maluco só jogou um guache na cara em cima da hora pra ir pra Zombie Walk de Copacabana. Sério, nesse filme do Jason, o Jason é o Jason, mas ele tem menos Jason do que o filme do Jason, que o Jason não é o Jason. Jason X, ou Jason no Espaço, dirigido por James Isaac. A trama do Jason X se passa em 2455, quando uma nave da Terra 2 vai para os restos da Terra original numa expedição científica e recupera o corpo congelado do Jason. E aí o Jason acorda meio bolado nesse futuro e faz o que ele faz de melhor: matar gente. Pontos positivos. Pra mim esse é um dos filmes mais divertidos da franquia, mas vocês não estão prontos pra essa conversa. Nossa, perdão, meu cérebro parou de funcionar por um tempo aqui e eu usei uma frase pronta do Twitter. Isso não vai acontecer de novo. Eu, na real, respeito muito tudo que esse filme faz de roteiro e de visual, porque, cara, ele tem umas ideias maneiras, umas tecnologias futurísticas que são bem aproveitadas e tem um design de produção de ficção científica trash que funciona. Tem então os nanorobô que curam as pessoas, que mais tarde vão curar o Jason. Tem a realidade virtual de videogame, que os personagens
personagens usam para confundir o Jason no final com o holograma do Crystal Lake, que eles programaram ali em uns 15 segundos, né? Cara, é muito óbvio pra mim que esse filme não se leva a sério. O filme começa com o David Cronenberg atuando e sendo assassinado pelo Jason, tem Jason congelado cortando o braço do maluco, caindo, tem uma cena da personagem torcendo o mamilo do professor dela com um alicate. Isso obviamente é feito de piada. E eu acho ótimo também que esse filme fala que o hóquei foi tornado ilegal em 2024. Então fãs de hóquei aí na audiência, aproveitem enquanto dá, esse só tem mais um ano. Eu acho que o filme tem bons personagens ali. Uma coisa meio tripulação excêntrica, com o engenheiro veterano, o piloto cowboy, os soldados todos que tem essa cena clássica do Jason matando todo mundo no estilo Aliens o Resgate. Sargento Brodsky, que é um dos personagens mais bolados da franquia. Quer dizer, o cara que se veste de Jaspion e mata o Jason com uma sarrada espacial entrando na atmosfera, merece o nosso respeito. E tem a Android também, né? Esse filme acabou sendo influenciado ali pelos Matrix e Resident Evil da época, então é claro que tem uma mulher fodona que salta por aí, usa uma roupa de couro e usa umas armas pra matar o Jason. Eu apelidei ela de Mula Jovovich. E eu gosto que esse filme é menos Jason matando gente na furtiva e mais ação. A galera percebe rápido que tem um assassino na nave, e eles ficam o filme todo tentando arranjar um jeito de derrotar ele ou de escapar do lugar. É bem dinâmico. E os efeitos do filme são bem decentes também. Tem muita morte de efeito prático que é bem explícita, e acho que em geral lembra da morte do nitrogênio líquido, né, que realmente é a melhor coisa desse filme. Mas os efeitos de computação gráfica da nave espacial são ok pra época do filme também. Parece qualquer remaster de episódio velho de Star Trek feito nos anos 2000. Pra mim tá de boa. Pontos negativos. Tem o personagem do professor que tá querendo vender o Jason pra ganhar dinheiro, e eu odeio esse tipo de personagem burocrata estúpido. Tá todo mundo morrendo e ele fica, ai, temos que salvar essa criatura. A protagonista desse filme é uma mulher que foi congelada em 2010 e acordou em 2455. E ela não parece nem um pouco abalada por isso. Ela não tem muita dificuldade ali de se adaptar à tecnologia do futuro, e ela pega uma arma e sai usando por aí, fala que é tudo igual. Brother, isso é tipo comparar uma arma de hoje com um mosquete de 1600. Não dá pra tu sair fazendo isso não. Eu acho ótimo que depois de 10 filmes a Android consegue matar o Jason com um segredo milenar, uma tática inovadora que ninguém nunca tentou. Muito tiro! Sendo que tipo, mais cedo no filme outros personagens já tinham atirado no Jason, né? Acho que o fato dela ser Android faz diferença, que ela atira a arma mais forte, aparentemente. Eu acho que eu já fiz essa piada no Trashback, mas eu provavelmente vou fazer isso muito nesse vídeo. Mas pior que a morte sem sentido do Jason é ele voltar como o Uber Jason. É um visual meio estúpido, ele tá parecendo um vilão de Power Rangers ali, né? E ele não parece muito resistente, mas eu acho legalzinho que os membros dele que foram arrancados no tiro foram substituídos por membros de metal. Então olha só. Enfim, como eu disse, Jason X é um dos mais cafonas e mais divertidos da franquia pra mim. Fred vs Jason, dirigido por Ronnie Yu. Esse filme ficou 10 anos sendo desenvolvido e finalmente foi lançado em 2003. A trama é uma zona, mas dá pra resumir em: Fred Krueger foi esquecido pelos jovens de Springwood e não tem mais os poderes dele. Então ele revive o Jason e manda ele matar uma galera na cidade. Assim os jovens vão achar que o Fred voltou e ele recupera suas habilidades. Só que isso acaba com Fred e Jason ficando rivais, porque os dois querem matar os jovens do local, então eles se sentam na porrada no final do filme. Pontos positivos. Esse filme tem umas maquiagens muito boas pro Fred e pro Jason, e ele tem muita cena de morte com efeito prático muito bem feito. Eu acho também que esse é o filme mais visualmente criativo de toda a franquia Sexta-feira 13. O Ronnie Yu é um diretor versátil, que usa todo tipo de técnica aqui. Plano holandês, fotografia colorida surreal, cena monocromática, contra-zoom. Tem uma identidade de cor ali pros personagens, Fred vermelho, Jason verde. O roteiro desse filme sabe que é estúpido e é bem direto ao ponto. É um caso positivo aqui de entregar o que ele promete. O filme sabe que a gente veio ver Fred e Jason matando o jovem e lutando depois, e ele faz isso desde o começo do filme. Ele meio que pega os elementos das duas franquias, né? A trama do Fred é mais complicada, que tem os rolês de pesadelo, visão sobrenatural, remédio que impede o sonho. A trama do Jason é mais simples, é só ele andando por aí matando gente. O Fred é interpretado pelo Robert Englund, o ator clássico dele, que manda muito bem, e acho que os momentos mais macabros do filme são as cenas de pesadelo surreal que ele faz com os personagens. Mas o foco dessa análise é o Jason, e o que esse filme faz de novo é dar uns insights de como ele enxerga o mundo, né? O Fred faz uma análise psicológica dele ali como uma criança assustada, e ele entra na mente dele, e a gente vê o Jason meio que num limbo de assassinato, seguindo a voz da mãe dele, matando gente eternamente, quase como se fosse uma punição ali pra ele. Igual no Jason X, os jovens sacam muito rápido que tem um assassino ali, e eles estão o filme todo indo de um lado pro outro, tentando resolver a situação, e é mais um caso de filme que os personagens secundários são bem melhores que os protagonistas. Tem o nerd que vai ganhando o respeito dos amigos, o cara chapado figura cômica, a Kelly Rowland do Destiny's Child, o policial novato da cidade que tá descobrindo o passado sombrio dela. Qualquer um
deles faria um protagonista melhor do que o casal insosso principal aqui. As lutas de Fred contra Jason são muito boas. É legal como tem duas etapas aqui, uma no mundo dos sonhos e uma no mundo real, e cada uma delas um dos dois tem vantagem. O Fred faz os ataques surreais dele no mundo dos sonhos, jogando pinball com o Jason, usando telecinese, essas coisas criativas. Mas quando eles puxam o Fred pro mundo real, aí o Jason fica na vantagem, porque ele é mais forte, ele é um brutamonte que ataca diretamente. E aí o Fred tem que mudar a estratégia dele e começa a usar o cenário pra atacar o Jason e ter alguma chance. Pontos negativos. Esse filme tem diversas coisas mais assustadoras que o Jason e o Fred, e o mais grotesco deles é o Supla Neon aqui, um transeunte com um senso de moda péssimo e que tenta estuprar uma das personagens enquanto ela tá dormindo. O outro terror aqui é esse cara que entra na casa da protagonista sem ser convidado e tenta flertar com ela falando de Feng Shui. Às vezes o Jason realmente é uma salvação. Eu gosto do visual do Jason aqui, mas acho vacilo eles terem tirado o papel do Kane Hodder. Seria a única chance da gente ver o ator mais clássico do Jason interagindo com o ator mais clássico do Fred no personagem. Eu já falei que os protagonistas aqui são péssimos, mas o Will aqui, além de sem graça, é burro. Ele foi internado no passado porque ele viu o Fred matar a mãe da protagonista, mas ele acha que quem matou foi o pai dela. E aí ele descobre a existência do Fred, sabe dos poderes dele e continua falando pra garota que foi o pai dela que matou a mãe. Porra, brother, raciocina! Eu acho Fred vs Jason um filme muito bem feito e bem divertido. É estúpido, mas é exatamente o que a gente quer, né? E, gente, o Jason ficou espantado pelos filmes ruins e ele sumiu. Ele não voltou, não acho que ele vai voltar, não. Eu não sei o que vai rolar agora. Espera a sua vez, cacete. Sexta-feira 13, dirigido por Marcus Nispel. A trama não tem segredo. É um grupo de jovens indo festejar no lago e sendo assassinado, enquanto o Supernatural aqui procura pela irmã desaparecida dele e eventualmente encontra o Jason também. Pontos positivos. Eu gosto de como o roteiro desse filme pega elementos de vários outros. É como se fosse um remake dos 4 primeiros Sexta-feira 13 ao mesmo tempo. Tem a Pamela Voorhees do primeiro, tem o Jason com um saco na cabeça do segundo, tem uma dinâmica de personagens parecida com a do 4, com os amigos nerds tentando pegar a garota, o irmão em busca de vingança indo atrás do Jason, e a Final Girl usa psicologia nele, igual a Ginny do filme 2. O segundo prólogo desse filme tem uma trama legal de um grupo de jovens entrando no Crystal Lake pra ir atrás de uma plantação de maconha secreta. Eu acho isso maneiro até, podia ser a trama do filme todo, seria algo diferente. Dar um objetivo pros personagens ficarem entrando no mato e explorando o lugar abandonado ali com carinha de abrigo de serial killer. Eu gosto bastante dos cenários aqui. Tem uma boa ambientação de acampamento Crystal Lake destruído e abandonado, é um dos únicos filmes que fez isso e ele faz isso muito bem. E o visual do Jason do Derek Mears é muito bom. Esse Jason é mais pistola, ele corre atrás das pessoas, ele arremessa a arma nos outros, ele é ameaçador no geral, e isso funciona bem. As cenas de morte são uma mistura de efeito prático com digital, que casa muito bem e fica quase imperceptível. Pontos negativos. Eu odeio todos os personagens desse filme, mas eu vou sair em defesa do Trent, o babaca aqui. O filme quer falar que ele é babaca porque ele treta com o Jared Padalecki, ele trai a namorada, ele fica bolado com a galera festejando na casa dele, que ele convidou. Mas vamos lá, o Jared Padalecki tava alugando caixa do mercadinho e criando fila, o que faz ele automaticamente perder a razão pra mim nesse argumento. E metade das brigas aqui que acontecem, o Jared Padalecki tá comprando também. E aí a namorada do Trent, a Danielle Panabaker aqui, imediatamente dá em cima desse outro cara e vai embora explorar o lago com ele. E sobre a casa, realmente, no primeiro dia os amigos dele chegam no lugar, começam a derramar cerveja no chão, quebram cadeira, fazem um monte de merda. Eu ia ficar bolado também, essa galera não é adolescente não, porra. Toma vergonha na cara. Assim, não é como se eu fosse fã do personagem, eu não tenho esse apego todo com esse filme. Eu só acho engraçado que o roteiro quer definir a galera aqui como o protagonista bonzinho e o babaca, quando todo mundo é tão detestável que daria pra inverter esses papéis sem mudar muito da trama. O maior problema desse filme pra mim é que ele tá tentando muito ser qualquer filme slasher de caipira assassino dos anos 2000. Tem essas cenas de morte super longas que parecem querer ir na onda do torture porn anos 2000. Tem uns personagens secundários esquisitos e enigmáticos, igual o Massacre da Serra Elétrica. Tem aquela uma cena de susto que é copiada diretamente de Pânico na Floresta também. E o Jason fica descaracterizado aqui por conta disso. O lance dele sempre foi ele ser uma criança enorme que mata gente no impulso. E ele nesse filme ser um serial killer calculista super bolado não cola muito pra mim. Mas eu gosto da teoria de que o Jason tava o tempo todo protegendo a plantação de maconha dele. Mas vocês sabem, pra mim o mais estúpido desse filme é o Jason manter a garota em cativeiro. E aí ela fica lá, um mês, debaixo da terra, no cativeiro nojento, e ela tá linda, cabelo hidratado, saudável, banho tomado, consegue gritar, consegue levantar, consegue correr. Porra, brother, isso não dá. Esse filme tem um humor típico de Michael Bay anos 2000, que é muito constrangedor. São os diálogos horríveis, umas piadas de humor adolescente ali. É tipo, como a gente vai caracterizar esse personagem? Ah, coloca ele lambendo uma revista pornô e falando que perdeu a virginidade com um manequim. Nossa, que engraçado.
Eu nem vou mencionar a fala do cara aqui sobre as tetas estupendas da garota, né? Acho que já falei disso o suficiente na trashback desse filme. O filme também prepara duas garotas que podem ser a final girl do filme. Tem a Danielle Panabaker, que tem muito mais destaque e faz muito mais coisa no filme, e tem a Whitney, a irmã do Supernatural, que tá presa no cativeiro. Só que a Whitney é meio bosta, sabe? Ela não faz nada o filme todo, não tem muita personalidade. E é claro que ela é a que fica viva no final, enquanto a personagem mais legal ali da Danielle morre. Assim, não acho que o remake seja a pior coisa já feita na franquia, e ele tem seus pontos positivos, mas eu ainda não gosto desse filme. Enfim, chegamos no final. Esse foi o remake da retrospectiva Sexta-feira 13, acho que ficou consideravelmente maior do que os 8 minutos do primeiro vídeo, né? Eu não vou terminar recomendando filmes específicos aqui, acho que Sexta-feira 13 é uma franquia bem divertida e, tirando Jason Vai Pro Inferno, acho que vale assistir tudo. Então eu vou terminar isso daqui agradecendo todo mundo que viu a retrospectiva original do Sexta-feira 13, aquela zona, e que botou fé no canal e que tá acompanhando a gente aí até hoje. Então valeu galera, e até a próxima!